Como tá bonito esse culto a cada quarta-feira, né? Glória a Deus. Hoje perguntaram assim, não vai ser transmitido, né? Eu falei, só depois que a gente lotar esse templo. E a pessoa respondeu, não vai demorar muito para isso acontecer. Quantos aqui creem que em breve nós estaremos com esse templo lotado? Lotado não só por número de pessoas, mas vidas que receberão a cura, a transformação, o milagre, a palavra de Deus. Que quem está aqui sozinho, lutando pela família, seja mulher ou marido, estará aqui em breve com toda a sua família, servindo ao Senhor. Amém? Eu creio muito nisso. Eu quero pedir para você fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Nós vamos orar. Senhor Jesus, queremos te entregar aqui, Pai, esse altar, essa tua igreja, todo esse povo que veio aqui, Senhor Jesus, te louvar, te adorar, ouvir a tua palavra. Eu declaro agora, Senhor, que o nosso canal de comunicação não será através da carne, mas será através do nosso espírito, Senhor. Nossa carne não se comunicará contigo agora, mas o nosso espírito será de espírito para espírito. O Senhor transformará nessa noite, o Senhor restaurará nessa noite, o Senhor vai falar com cada coração aqui, Senhor. Eu declaro que caia por terra agora qualquer ação que tapar esses ouvidos, Senhor. Qualquer ação que fechar esses corações. Eu declaro corações abertos, ouvidos abertos, travas tiradas dos olhos, para que eles possam ver, ouvir, sentir e crer o que a tua palavra fará ainda nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, eu recebi essa palavra de Deus há quase um mês. Faz mais ou menos umas 3 semanas. Quando eu recebi essa palavra, eu falei, Deus, o Senhor quer que eu pregue isso mesmo? A gente no nosso humano muitas vezes pensa, será? E Ele foi me confirmando semana após semana. Então o que eu tenho para te dizer é, fique alerta, fique vigilante, porque hoje o Senhor vai falar no seu coração. Existem coisas aí acontecendo na sua vida que talvez você não saiba que está atrapalhando você de avançar nos caminhos do Senhor. Ele tem um caminho desenhado para nós e nós temos o nosso caminho. O que a gente precisa fazer? Elevar o nosso espírito para acessar o caminho de Deus e caminhar junto com Ele. Então aqui hoje nós descobriremos e o Senhor revelará em teu nome tudo aquilo que pode estar te impedindo de caminhar com Deus, de realmente entender que Ele é o único Deus. Não existe outro Deus, não existe Deus menor, não existe Deus maior, só existe um único Deus. Ele é soberano, Ele é o Salvador, Ele é transformador, é Ele quem realiza o sobrenatural, não tem nenhum Deus que faça isso mais. E hoje nós sairemos daqui com essa mente transformada, com essa mente reavivada. Por que eu não estou falando do coração? Eu estou falando da mente. Porque no coração a gente sente. O pastor Diogo sempre fala aqui que o coração é enganoso, ele traz essa palavra que está aqui e é verdade. Então nós seremos transformados nessa noite através da nossa mente. E nós só somos transformados entendendo a palavra de Deus. Só existe transformação se nós entendermos a palavra de Deus. A gente só descobre quem é o único Deus quando nós lemos esse livro aqui. Se a gente passa dia após dia sem entender o que está aqui, a gente não entende quem é esse Deus. E não entendendo quem é esse Deus, nós não andamos com Deus. E não andando com Deus, nós não faremos o que Deus espera de nós. E quando nós não fazemos o que Deus espera de nós, nós não vivemos o que Ele tem para nós.
Mas essa noite isso será mudado. E daqui uns dias você contará o seu testemunho. Porque hoje as travas de fato sairão de seus olhos. Se você tem dificuldade de entender a palavra, a partir de hoje, os seus ouvidos se abrirão e você vai entender e ouvir o que o Espírito Santo vai revelar para você. Então esteja atento. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia em Isaías 43. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Amém? Deixa eu beber uma aguinha aqui antes. A palavra diz: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória. Fui eu quem os formou. Tragam o povo que tem olhos, mas é cego, que tem ouvidos, mas é surdo. Reúnam as nações, juntem os povos do mundo. Qual de seus ídolos predisse coisas semelhantes a estas? Qual deles pode prever o que acontecerá amanhã? Onde estão as testemunhas dessas previsões? Quem pode comprovar que disseram a verdade? Nós vamos parar aqui por enquanto, depois a gente vai retomar. Isaías 43 é um capítulo bem conhecido porque no início dele eu falo que tem uma declaração de amor aqui de Deus para nós. Onde ele fala uma frase, alguns versículos que são muito conhecidos como: quando passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando atravessar os rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. Quantos aqui já cantaram sobre isso? Tem uma música que fala assim, né? Um louvor. Eu falo que é uma verdadeira declaração de Deus para nós. E é uma declaração de fidelidade também. Ele está dizendo: não interessa por onde você estiver. Se estiver comigo, eu passarei contigo. E por onde você passar, você não será atingido por nada. Mas eu preciso estar com Ele. Quando nós aceitamos Jesus, nós viemos aqui neste altar e nós dissemos: sim, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Podem perceber que na oração, após aceitar Jesus, nós fazemos essa oração e nós dizemos essas palavras. Às vezes ali emocionados, naquele calor do momento, a gente não entende, mas eu quero te lembrar que foi essa oração que você fez um dia. Não interessa quanto tempo, se foi há 20 anos atrás, há 10 anos, se foi semana passada, ou se será hoje, em nome de Jesus. Mas nós declaramos: o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. A partir do momento que a gente declara isso, Jesus entra com toda a potência dele para transformar. Porque quando a gente declara isso, a gente fala: Senhor, eu estou aqui com meu coração de portas abertas, para o Senhor entrar e ceiar comigo, para o Senhor fazer morada em mim. Já não sou eu quem vivo mais, mas o Senhor vive em mim. Então nós concordamos com Deus de que nós somos instrumentos dele a partir daquele momento e que ele vai andar com a gente. Só que quando a gente aceita, a gente vem de práticas que a gente traz de uma vida inteira. Nós viemos aqui, aceitamos e trazemos conosco práticas que fizemos lá fora, no mundo. E muitas vezes essas práticas, elas são ainda levadas, mesmo enquanto a gente está na presença de Deus. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento de que essas práticas não estão elevando o nosso espírito. Quantas vezes a gente pensa: será que isso que eu estou fazendo é de Deus? Será que isso que eu estou fazendo agrada o coração do Senhor? Será que o que eu fazia antes bendizia o nome do Senhor ou bendizia o nome daquele a quem eu servia no mundo e hoje não sirvo mais?
Porque a partir do momento que a gente aceita Jesus, a gente renuncia ao diabo. Porque se a gente está no mundo, a gente está com ele, com o diabo. A Bíblia diz que o mundo é do maligno. Então nós somos retirados desse lugar sujo, de lixo, imundo. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz e nós nos tornamos limpos. E daqui saímos. Só que se nós voltarmos a praticar certas coisas que praticávamos antes, o que vai acontecer? Nos sujamos de novo, e de novo, e de novo. E quanto mais nos sujamos, mais a gente faz o quê? A gente deixa a nossa carne tomar conta. Não é mais o Espírito Santo que está ali nos conduzindo, mas é a nossa carne. Quantas práticas a gente traz de lá de fora, do mundo? Eu não sou crente de berço. Assim como meu marido, pastor Diogo, eu me converti, nós nos convertemos juntos na sala da nossa casa, caímos de joelhos, aceitando Jesus como único e suficiente Salvador, e a partir daquele sim, eu tive a certeza de que eu teria que endireitar muitas coisas na minha vida. Inclusive, quando eu era adolescente, o meu irmão era Assembleia de Deus, e ele me levava várias vezes no culto, e a oração dele era para que ele e a casa dele fosse salvo. O meu irmão, ele orou por anos, anos e anos e anos, e ele não conseguiu na cabeça dele ganhar a família dele para Deus, porque nós não aceitamos Jesus naquele momento. E aí, um certo momento, ele desviou. Hoje, eu estou na presença de Deus. Ele nem imaginava que um dia, talvez, teria uma irmã pastora. Ele continua desviado, mas eu declaro que, em nome de Jesus, ele vai voltar. E ele será também um grande pastor. Eu tenho certeza disso, porque ele conhece essa palavra de trás para frente e de frente para trás. E ele orava muito por nós, e ele não conseguiu. E eu vou te falar porque ele não conseguiu, através da vida dele, ganhar a minha vida. Porque eu tinha medo de abandonar tudo aquilo que eu fazia no mundo. Eu tinha medo. Eu tinha receio. Todas as vezes que faziam um apelo, eu pensava, mas eu vou ter que deixar de usar tal roupa. Mas eu vou ter que deixar de frequentar tal lugar. Mas eu vou ter que falar assim. Mas eu vou ter que me comportar desse jeito. E as preocupações iam tomando conta da minha mente naquele momento. E o meu coração, ao mesmo tempo, acelerado. Deus me chamava e eu não ia. Hoje eu sei que aquela voz era dele, me chamando há muitos anos atrás, e eu não escutei, por medo de abandonar práticas do mundo. Hoje, nós estamos vivendo e vendo um evangelho que muitas vezes está sendo proclamado só das partes boas, e esquecemos das renúncias que a gente precisa fazer. Não tem por que ter medo de renunciar a algo para a gente viver a vida mais extraordinária que a gente possa viver. Eu queria ter tido a consciência, a inteligência, a sensibilidade de ter aceitado Jesus ainda nova, jovenzinha adolescente. Eu ainda sou nova, mas jovenzinha adolescente, sabe? Quantas coisas ele já teria feito na minha vida. Quantas coisas eu não precisaria ter passado. Quantas coisas eu não precisaria ter sido pisada, esmagada lá no mundo. Deus teria já feito tantas obras. E eu olho para trás e penso nisso. Que medo era esse? Mas eu vivi muitas coisas lá. E uma das coisas que eu vivi foi a ansiedade pelo futuro. Quantos não têm ansiedade pelo amanhã? O que será que vai acontecer? Quem eu vou ser? Quem eu vou me tornar? Quando a gente começa a caminhar com Deus, é de fato a gente reescrevendo a nossa história do zero. E quando a gente começa a reescrever a nossa história do zero, a gente olha e fala, meu Deus, tudo que eu vivi daqui para trás, e agora? O que eu faço com isso? Como olhar daqui para frente e não sentir essa ansiedade pelo futuro? Eu sentia tanto essa ansiedade pelo futuro que eu vou trazer aqui um testemunho para vocês, que eu tenho certeza que vai falar com muitos aqui. 1 ano antes de eu me converter, eu tinha tanta ansiedade de saber o que seria do meu futuro. Eu era uma mulher extremamente focada no meu profissional, eu era uma mulher extremamente focada no dinheiro. Eu não servia a Deus, eu servia ao dinheiro.
Eu trabalhava por dinheiro, eu pensava por dinheiro, eu queria ganhar dinheiro. Eu estudava loucamente, minha profissão era uma das coisas que para mim era o mais importante, porque eu queria ganhar dinheiro. Era isso que eu queria. Chegou um momento, um ano antes de eu me converter, que aquilo tomou uma proporção tão grande que uma pessoa me indicou uma outra pessoa. Ela falou assim: tem uma pessoa que eu me consulto e que acho que você vai gostar dela. Ela é maravilhosa e ela vai te dizer algumas coisas que vai te fazer bem. Eu falei: eu quero. Como é que é o telefone dela? Peguei o WhatsApp dessa mulher, mandei uma mensagem para ela. Falei: olha, fulana me indicou você, eu queria marcar uma sessão contigo. Ela falou: claro, a gente marca. Marquei, a sessão custava, óbvio, eu tive que pagar por ela, era 1 hora de atendimento. A gente fez uma videochamada e nessa videochamada, essa mulher começou a fazer o quê? Ela só perguntou assim para mim, ó: eu só quero saber qual é o dia do seu nascimento. Dia, mês e ano. Eu dei para ela o dia do meu nascimento e ela começou a falar da minha vida. E no meio daquele momento que ela falava da minha vida, ela tirava cartas. E tirava cartas. E tirava cartas. Cartas de tarô, sabe? E ela começou a falar de mim e do meu futuro através daquelas cartas. E ela dizia, não era mentira, ela falou o que estava acontecendo na minha vida. E ela falava assim: os meus amigos aqui estão dizendo, o que você sente é isso, isso. E ia falando. E ela ia soltando. E eu fiquei impressionada com o que ela estava fazendo. Eu falei: gente, como é que essa mulher sabe de tudo isso? Não tinha conhecimento naquele momento. Como é que ela sabe de tudo isso? E ela falava assim para mim, ó: você é muito poderosa. Ai de quem mexer contigo, ela dizia. Ai de quem mexer contigo. Ela repetiu isso umas 8 vezes. Eu falei: que poder é esse, gente? Onde é que está esse poder? Eu quero esse poder. Porque quando a gente tem deuses que não é esse, a gente quer dinheiro, a gente quer posição, a gente quer aparecer para o mundo por ego. Quando a gente tem esse Deus, a gente quer só ser alguém para Ele. O resto é o que Ele faz. E naquele momento eu queria aparecer para o mundo. Eu queria aparecer para o mundo. E quando ela falava, eu falava: que poder é esse? Que poder é esse? Como assim poderosa? E ela só repetia. Quando terminou aquela sessão, ela falou assim para mim: eu preciso que você faça 7 passos. Eu falei: para que esses 7 passos? E ela falou: para a gente selar tudo que precisa acontecer na sua vida. As coisas ruins irem embora e as coisas boas acontecerem. Eu falei: eu vou fazer. E eu tive tanto medo naquele momento que eu demorei 2 meses para fazer os passos que ela passou. Meus irmãos, eu dei nó em fita e enterrei fita. Eu tomei banho com água com gás. Eu deitei em posição fetal em cima da cama. Eu acendi vela numa capela, numa igreja. Eu fiz sanduíche para entregar para um trabalhador na rua, que fazia parte de dos 7 passos. Eu fiz 7 passos que ela passou. Eu deixei a peça que eu mais gostava, que eu mais amava, embrulhada em um presente na esquina do meu prédio, para a primeira pessoa que passasse e visse, pegasse. Olha o quão sério isso é. Eu entreguei uma peça minha para alguém fazer dela o que bem entendesse. Sabe o que me levou a fazer isso? Ansiedade do futuro. Ter o controle da minha vida. Entender se o que eu iria ser era aquilo mesmo que eu pensava. Entender se eu seria aquilo que eu projetava. Eu fui parar nesse lugar. Eu fiz os passos e eu fiquei uma pessoa extremamente mais ansiosa ainda. Eu fiquei insuportável, segundo meu marido. Só ele sabe. Meu sono ficou o pior de todos, ao ponto de eu fazer exame de polissonografia
para ver o que estava acontecendo, porque eu sonhava, e me mexia na cama e ele reclamava. O que era isso? Era ação do maligno. Eu quero te dizer que o diabo também sabe o que acontece na sua vida. Ele vai ficar falando no seu ouvido, faz isso. Vai lá buscar essa resposta aqui, não tem problema, ela é de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, era uma senhorinha, com carinha de boazinha. Um amor, ela usava óculos, ela ria e eu tinha vontade de abraçar ela. Ela era fofa. Foi assim que chegou na minha vida. Quando Jesus me entregou essa palavra, eu falei, Deus, por que eu tenho que falar isso para os seus filhos? Ele falou assim, muitos até fazem essa prática ou já fizeram, mas tem outras práticas que ainda são feitas. Meu irmão, se você faz qualquer coisa hoje que não esteja aqui, não é de Deus. Não é de Deus. Soprar canela no primeiro dia do mês para atrair prosperidade, não é de Deus. Buscar carta para revelar o seu futuro, não é de Deus. Não é de Deus. Qualquer outro vício que você tiver, não é de Deus. Olha onde nós estamos colocando o nosso dinheiro. Você tem noção que eu coloquei o meu dinheiro em algo que não era de Deus? O que o pastor acabou de trazer? Que o nosso dinheiro precisa colocado em solo fértil. O solo do diabo é fértil. E adivinha onde é que ele atacou a gente? Mais atacou naquele ano? No bolso. Foi um ano que tomamos decisões erradas. Por isso o faturamento da nossa empresa foi no chão. E eu procurei ela para quê? É uma ilusão. Era uma ilusão. Eu não conseguiria aquilo que eu estava buscando. Você consegue entender que existem práticas hoje na sua vida que está fazendo isso com você? O dinheiro que você tira do seu bolso para às vezes comprar uma bebida que você ainda não largou. O dinheiro que você tira do seu bolso para comprar um cigarro, para pagar um site de pornografia, para pagar alguém para fazer uma reza para você, ou ler uma carta, para fazer qualquer coisa que não esteja na palavra de Deus, é o seu dinheiro sendo depositado em um solo que não é de Deus. E a gente não vai receber as bênçãos de Deus fazendo coisas que não são de Deus. Não se engane. Não se engane. A partir do momento que você fala, não tem problema fazer isso aqui, não dá nada. Eu ainda estou em transformação. E aí você faz e pede, Senhor, me renova, me transforma, eu quero largar, mas eu não consigo. O que você tem feito para avançar e combater isso todos os dias? Você tem orado, você tem jejuado, você tem lido a palavra de Deus todos os dias? Só existe esse meio para a gente combater as vontades da carne. Só existe esse meio para a gente conseguir identificar aquilo que não vem do Senhor. Pastora, como é que eu sei que o que falam para mim não vem do Senhor? Hoje o que a gente mais vê, em cima de altares, inclusive, às vezes dentro das igrejas, a gente vê isso na internet todos os dias, são falsos profetas, entregando palavras que não vêm de Deus. Eles também transitam por ambientes para causar engano. E lá fora eles estão de uns montes. Se você andar lá, você vai encontrar a cada esquina um. Como eu faço para identificar isso? Se chama discernimento espiritual. Hoje aqui nós vamos fazer exatamente isso. Eu declaro que cada espírito que está aqui hoje terá discernimento da palavra do Senhor. Você não se enganará mais, você não andará mais pelo caminho que Ele não quer, você não praticará mais coisas que Ele não deseja, você não vai fazer coisas que não edificam o teu espírito, você não vai dizer sim para coisas que não são de Deus, você vai largar o que você tiver que largar ainda essa noite em nome de Jesus. Porque se você quiser ter as bênçãos dos céus, andar com Deus, prosperar com Deus, caminhar com Deus, dizer sim para Deus, você vai ter que renunciar tudo aquilo que não é de Deus. E a palavra de, se for para Deus, manda ver. Aqui
diz: quem pode comprovar que disseram a verdade? Quem pode comprovar que o que dizem a você é verdade? E não precisa ser um profeta. Às vezes a sua mãe te lança palavras, às vezes o seu pai, seu filho, seu amigo, sua esposa, seu marido. E a gente toma aquilo como verdade. Como saber que aquilo não é verdade? Discernimento do Espírito. Lá no texto de Coríntios 12, 1, fala assim, ó: agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que quando ainda eram pagãos, ou seja, quando ainda estavam lá, longe de Deus, no mundo, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas o diabo não consegue declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Se a pessoa com que você se consulta, às vezes nem uma pessoa profissional que eu falo, sabe aquela amiga ou amigo, às vezes que você vai pedir um direcionamento? Se ela não for uma pessoa de Deus, ela não vai falar através do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente precisa estar em ambientes, se conectando com pessoas que caminham com Deus, para que essas pessoas sejam movidas pelo Espírito Santo na sua vida. Se você continuar em ambientes que não revelam o Espírito Santo, outros espíritos se revelarão a você e não será o Espírito de Deus. E como que eu ganho esse discernimento espiritual, pastora? Ouvindo a palavra, entendendo o que está aqui. Sabe que quando você começa uma faculdade, que você vai aprender uma nova profissão, você está lá iniciando e precisa terminar uma faculdade para você entender o que você vai fazer do começo ao fim, do passo a passo. Ninguém te joga, toma aqui, ó, vai ser médico, do nada. Toma aqui, ó, vai exercer sua advocacia. Não, você tem que estudar para isso. Para aprender a identificar doenças, né, doutor? Distúrbios. Para aprender a identificar estratégias. Para aprender a identificar tudo aquilo que você precisa como profissional. Nós precisamos estudar isso aqui, a palavra de Deus, para a gente aprender a discernir tudo aquilo que é ou não é do céu. Tudo aquilo que vem ou não vem de Deus. Tem uma outra passagem que eu também gosto muito, que foi quando Moisés foi instruído a escrever as leis para o povo, e ela está lá em Levítico. Na verdade, é um único versículo, mas que diz muito sobre o que a gente está falando aqui. Levítico era o povo escolhido por Deus, separado por Deus. E aqui nesse livro está todas as leis que Deus deu a Moisés para que o povo não fizesse. Então, se você tem alguma dúvida, leia aqui, ó, esse livro. Você vai entender o que é e o que não é para fazer. O que é e não é de Deus. E o povo de Deus hoje se esqueceu disso. Nós queremos as bênçãos, mas não queremos o sacrifício. Nós não queremos seguir as leis. Nós não queremos abrir a nossa mente para que apenas Deus se faça presente na nossa vida. E aqui em Levítico 19:31 diz: não se contaminem procurando médiuns. Não se contaminem procurando pessoas que não são de Deus. Não se contaminem procurando lugares, a gente poderia falar, que não são de Deus. E os que consultam o espírito dos mortos. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu sou o Senhor, seu Deus. Não existe outro, existe um. Ele diz: eu sou um dos senhores. Eu sou mais um Senhor. Ele diz: eu sou o Senhor, o único Senhor.
Só Ele é capaz e tem poder para curar aquilo que você hoje pede, para transformar essa realidade que você busca, para te trazer milagres, para te trazer curas, para transformar sua vida por completo. Mas pastor, eu estou aqui faz semanas e nada acontece. Olha para sua vida, tem algo que você está fazendo que está cancelando a obra de Deus. E Ele está falando: meu filho, olha para cá. Minha filha, olha para cá. Eu estou te mostrando, isso aqui está errado. Para de beber, para de fumar, para de andar com aqueles amigos, para de frequentar aquele ambiente, para de olhar para esse lado, para de entrar naquele site de pornografia. Minha filha, eu estou te dizendo, para de adulterar, para de contar aquela mentirinha que você fala que é omissão, para de agir diante daquilo que não é da minha vontade. Eu estou te mostrando, porque eu quero fazer, mas para eu operar você precisa se limpar. Porque eu não ajo em lugares escuros, eu não ajo em lugares obscuros, eu não ajo em lugares sujos. Eu opero com limpeza, em lugares limpos, claros, lúcidos. É essa clareza que a gente tem que buscar, é esse discernimento que a gente tem que ter. Quanto mais você escutar a palavra de Deus, mais você vai ser transformado. Esses dias eu atendi uma menina que ela falou assim para mim: pastora, eu terminei um relacionamento um tempo atrás, mas eu me tornei a outra. Mas pensa numa menina linda. Linda. Linda de rosto, de cabelo, de corpo. Linda. Eu falei: por quê? Ela falou: eu não sei. Eu tenho uma atração por ele que eu não sei explicar. Só que hoje ele namora. E nós nos encontramos escondidos durante a semana. Eu falei: então a partir de hoje, eu vou te mandar umas mensagens de vez em quando. Você não estranha não, tá? Eu só quero saber como é que você tá. Não vou ser chata, não vou ficar pegando no seu pé. Não vou falando: onde é que você tá? O que você está fazendo? Que eu não sou sua mãe. Mas eu quero orar por você, e para isso eu quero saber como é que você está se sentindo. E eu fui acompanhando ela. E às vezes eu estava ali lavando louça e eu falava: Senhor, coloca nojo na boca dela. Que o dia que ela for beijar ele, ela sinta nojo dele. Que ela sinta nojo dele. E que ela não consiga continuar naquele relacionamento. Há 2 semanas atrás ela falou: pastora, eu estou há 2 semanas sem ver ele. E eu não estou sentindo vontade. Há 1 semana atrás ela disse: oi pastora, a paz. Estou aqui para te dizer que eu não sinto mais vontade de me encontrar com ele. O que eu quero te dizer com isso, meu irmão e minha irmã? Você tem autoridade do céu se você anda na retidão do Senhor para declarar sobre a sua vida: Senhor, eu quero sentir nojo. Eu quero sentir repulsa. Eu quero olhar e eu quero sentir ânsia daquilo que não é da tua vontade. E você vai começar a sentir. Quando você estiver dentro de ambientes que não são do Senhor, a sua cabeça vai doer. Dor de cabeça é um sinal clássico de que você está em lugares que não é da vontade do Senhor. Você vai sentir ânsia de vômito muitas vezes, porque existem influências ali que não vêm do Senhor. Você vai se sentir mal, sabe aquela coisa? Porque existem influências ali que não vêm do Senhor. Agora esteja atento, sabe por quê? Porque se você estiver andando do lado contrário e estiver em um ambiente do Senhor, o mal também vai tentar te atacar com esses mesmos sinais. E como que a gente sabe? Discernimento do Espírito. Se eu estou em um ambiente de Deus e eu sinto esses sinais, é o diabo atacando a minha mente para que eu não esteja aqui. Se a sua cabeça está confusa pensando: o que é isso? O que ela está falando? O que está acontecendo? É o diabo atacando a sua cabeça para que você não se transforme através da palavra do Senhor. Não dá mais para a gente viver debaixo da nossa palavra. A gente precisa aprender a viver debaixo da palavra do Senhor. Quantos aqui querem viver o que Deus tem? Então é preciso viver o que está de Gênesis a Apocalipse. Não dá para viver uma parte e não viver outra. Pastora,
não sei o que acontece, mas eu tento ler a Bíblia e eu não consigo. Eu tento orar. Semana passada eu atendi uma menina que ela falou assim: pastor, eu tento orar e eu sinto uma preguiça, eu não consigo. Eu falei: isso é preguiça espiritual. Você tem que repreender. Senhor, você não precisa criar um ambiente, uma atmosfera especial, com velinha aromática. Não, meu irmão, você está ali no carro, você quer orar, você fala: Senhor, eu não estou conseguindo orar. Eu repreendo agora em teu nome qualquer ação que não está me permitindo orar. Porque eu quero te adorar, eu quero te glorificar e eu quero orar. E você vai ver a glória de Deus acontecer naquele momento simples entre você e Ele. Porque é gostoso que a gente vive aqui no culto, mas é mais gostoso ainda o que a gente vive eu e Ele. Você e Ele. É a sua intimidade com Ele. É a sua autoridade sendo construída através dEle. Quando a gente fala na Bíblia que a porta é estreita, é verdade. Talvez você tenha vindo aqui hoje para ouvir uma palavra motivacional, mas eu estou te entregando a palavra que é transformacional. Ele quer transformar o seu coração. Ele quer mudar a sua realidade. Isso não significa ausência de dificuldade. Quando você começar a caminhar com Deus, o diabo vai atacar a sua mente, pode atacar o seu financeiro, pode atacar outras áreas da sua vida. Mas eu quero te dizer que se você se posicionar e andar na retidão através da palavra do Senhor, ele não prevalecerá. Porque quando a gente anda debaixo da palavra do Senhor, o único que prevalece é o Senhor. O diabo não tem vez na nossa vida para isso. E não se espantem quando a gente fala no diabo, porque ele está andando lá fora a todo momento. Se nós não falarmos sobre isso, nós não teremos conhecimento. E sem conhecimento espiritual, nós não sabemos discernir o mundo espiritual. E sem discernir o mundo espiritual, a gente cai nas mesmas armadilhas. Naquele convite que está disfarçado de alguém bonzinho, que quer o nosso bem, mas na verdade não quer o nosso bem. Mas porque aquela pessoa está sendo influenciada. E você vai começar a abrir os olhos e começar a ver um mundo que você não via até agora, que se chama um mundo sobrenatural. Você vai começar a sentir coisas que você não sentia antes. E você vai chorar dentro da sua casa, do nada às vezes. Lavando uma louça, tomando banho, secando o cabelo, fazendo barba. Porque a voz do Espírito Santo vai falar no seu ouvido. E essa voz é inconfundível. Pastora, como eu sei que é o Espírito Santo? Quando você receber uma orientação, que você perceber que é do céu, que está aqui, ó, segue. Você vai seguir uma, você vai seguir duas, e você vai criar intimidade com essa voz. Quando quem convive com você te chama, você não escuta? Ao ponto de falar assim, ó: nossa, parece que eu ouvi minha mãe me chamar, que eu ouvi meu marido me chamar, parece que eu ouvi minha esposa me chamar. É assim que você vai fazer. Parece não, eu ouvi o Espírito Santo me chamar. Eu estou ouvindo o Espírito Santo me chamar. Eu estou entendendo o que o Espírito Santo está falando comigo. Eu estou entendendo a revelação que Ele está fazendo. Porque eu vou te falar, meu irmão, Deus não adivinha, não. Deus revela. Existe uma diferença entre adivinhação e revelação. O que é de Deus é revelado. E se você busca ou buscou em algum momento práticas para entender mais o seu futuro, você vai hoje declarar que está caído por terra em nome de Jesus. Sabe por quê? Fisicamente, humanamente, nós não temos nem estrutura para receber o que vai acontecer durante a nossa vida para frente. Se me dissesse há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, que aconteceria tudo o que aconteceu na minha vida, eu ia ficar mais ansiosa ainda. Falar, meu Deus, como assim? Eu vou ter que fechar a minha empresa, que está faturando muito por ano? Eu vou virar pastora? Eu vou aceitar Jesus? Eu vou ter um filho atípico? Esse filho vai vir, vai transformar a minha história da minha família? Mas não, eu não quero desse jeito. Tem noção que a gente não tem estabilidade para isso? Então Deus, Ele não te revela dessa forma. Ele te conduz durante o processo. E Ele vai te falando, seu próximo passo é aqui.
O seu próximo passo é aqui. Agora você vai para cá. Ele te revela. Ele não adivinha. Porque Ele é o dono de todos os planos. Só Ele sabe o que Ele tem para você. Ninguém mais. Então Ele vai te conduzindo passo a passo, dia após dia. Eu quero que você feche os olhos agora. Eu não sei, meu irmão. Pode fechar seus olhos. Esse é um momento agora. Eu peço que baixem as luzes. Esse é um momento só seu com o Espírito Santo. Esse é um momento só seu com esse único Deus. Eu não sei hoje qual é o Deus que se levantou para você um dia durante a sua vida lá fora, ou que ainda se levanta. Mas eu sei que existe algum que ainda te derruba da presença desse único Deus. Talvez seja um vício, talvez seja algo que você fez no passado, assim como eu fiz, e que hoje você precisa quebrar. Hoje você precisa trazer a luz do Senhor. Senhor, eu te apresento aqui aquele trabalho que um dia eu realizei. Eu te apresento aqui o vício que eu ainda tenho. Eu te apresento aqui, Senhor, essas práticas que não vêm de Ti, Senhor. Eu quero quebrar essas cadeias, eu quero romper contigo, Deus. Eu quero andar em fé, Senhor. Eu quero andar sobre sua visão. Eu quero declarar, Senhor Jesus, que já não existem grades, já não existem gaiolas, já não existe nada que não me faça romper contigo, Deus. Eu quero viver isso que é dito lá no altar, Senhor. Eu quero viver isso, Senhor, que a sua palavra prega. Eu quero sentir esse Espírito Santo. Eu quero arder com esse fogo. Eu quero ser direcionado pela sua nuvem como um dia o seu povo foi. Pela sua coluna de fogo como um dia o seu povo foi. Eu não quero ser como o fariseu que viu Jesus na terra realizando milagres e não acreditou. Eu quero ser, Senhor Jesus, iluminado com Teu nome, Pai. Eu quero ver os Seus milagres, eu quero viver os Seus milagres. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado. Essa doença não faz mais parte da minha vida. Essa prática já não faz mais parte da minha vida. Esse lugar não faz mais parte da minha vida. Esse vício não é meu. Eu não pertenço mais a isso. Em nome de Jesus, nós declaramos aqui, Senhor, para o céu ouvir e para o inferno ouvir, que só o Senhor é o único Deus e Salvador. O Senhor é santo, só o Senhor é santo, só o Senhor é santo. O Senhor é o único Deus da nossa vida. É o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Declare o nome dEle. Vai declarando, adorando, exaltando o nome dEle. Diga, Ele quer ouvir através da sua boca. O Senhor é meu único Deus. O Senhor é meu único Salvador. Só Tu és santo, Senhor. Não existe outro igual, Senhor. Só Tu és santo. Pode ficar de pé no seu lugar, vamos adorá-lo. E não há outro como Tu. Não há outro como Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como Jesus. Declare isso. Só Tu és santo. Só Tu és santo, o Senhor é santo. Só Tu és santo. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como Tu. E não há outro como Jesus.
Quantos aqui querem ser dependentes desse amor? Eu não estou falando de meia dependência, eu estou falando de dependência. De andar debaixo da dependência de Deus. Eu quero fazer aqui 2 apelos, 2 chamadas. Eu quero chamar você. Aliás, eu quero que você levante a mão. Você que talvez fez alguma prática, fez algo que não estava na palavra do Senhor um dia, e hoje você quer quebrar isso na sua vida. Talvez isso possa estar trazendo uma maldição e você nem sabe, como trazia para mim, e um dia eu tive que expor isso à luz e quebrar ela e dizer: tudo aquilo que eu fiz já não faz parte mais de mim, porque eu apenas fluo através do seu Espírito, e o Senhor é o meu único Deus. Você pode ter aceitado Jesus um dia e está tudo bem, mas hoje você vai reconhecer aquilo que Deus hoje trouxe à sua mente, aquilo que Deus hoje te fez lembrar. Às vezes você nem lembrava, algo que você fez que ainda está emperrando o seu caminho. Você sabe, o seu coração já está te falando, a sua mente já está te trazendo. Se você tem algo que precisa ser renunciado ainda, levante a sua mão. Levante a sua mão. Eu quero te pedir, vem para frente. Vem para frente. Nós vamos renunciar isso juntos. Nós vamos entregar mais uma vez a sua vida ao Senhor. Tudo aquilo que não é do Espírito Santo cairá por terra em nome de Jesus. Já não fará mais parte da sua vida, já não fará mais parte da sua história, será apagado. Apagado. Porque o único a reinar na sua vida será o Senhor a partir de agora. Aleluia. Eu quero fazer o segundo apelo. Eu quero fazer o apelo para você que veio aqui hoje e que o Espírito Santo falou contigo do começo ao fim. Você sentiu esse arrepio, seu coração acelerou, a sua mente disse: o que você está fazendo aqui? E eu estou te falando em nome de Jesus, você está aqui porque Ele te trouxe. Você não veio por convite de amigo, você não veio por convite de parente, você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe. Porque se fosse por você, talvez você nem estaria aqui, mas o Senhor conduziu seus pés para que você estivesse aqui. Se você hoje quer deixar esse Jesus entrar na sua vida, me diga, quem é você? Quem é você que quer deixar o Senhor entrar na sua vida hoje? Quem é você que aceita esse Jesus como único e suficiente Salvador? Você que quer entregar e viver sobre a dependência do Senhor, debaixo da dependência dEle, levanta a sua mão, eu quero te ver. Levanta a sua mão, Deus te abençoe. Aleluia, Deus te abençoe. Você também, sai do seu lugar. A palavra diz que você precisa reconhecer o Senhor diante de todos. Não tenha vergonha. Isso que está te prendendo no seu lugar agora vai cair por terra em nome de Jesus. Sai do seu lugar. Vem aqui pro altar. A sua vida precisa ser apresentada aqui agora. Vem, pode vir. Vem, você que levantou a mão, pode vir. Vem, pode vir. Aleluia. Entrega aqui a sua vida para o Senhor. Diga para Ele tudo o que você quer. Faltava
meus irmãos, hoje nós estamos movendo o mundo espiritual de uma forma poderosa. Cadeias aqui foram quebradas, gaiolas foram rompidas. Vocês estão entregando nesse altar, nos pés do Senhor, a sua dependência. A sua segurança humana já não é mais quem governa a sua vida, mas sim a do Senhor, a dependência do Senhor. É Ele que vai guiar os seus passos a partir de agora. Se um dia você colocou essa certeza nas mãos de outras pessoas, está quebrada agora em nome de Jesus. E a palavra diz: vá e não peques mais. Você hoje tem ciência do que é errado e do que é certo. Não busque isso de novo. Não procure isso outra vez. Não torne a fazer novamente. Ore todos os dias para o Senhor tirar essa vontade do seu coração, essa ansiedade, essa angústia, essa busca desenfreada por algo para tapar um buraco que só Ele é capaz de tapar. Hoje está selado esse compromisso que você está fazendo com Deus. Amém? Aos que aceitaram Jesus hoje pela primeira vez, eu peço que vocês fiquem aqui no altar. E eu peço que vocês, podem ficar os outros também por enquanto, só para a gente não perder esse momento. Você vai fazer essa mesma oração, porque aqui agora tem um mundo se movendo. E a sua oração é importante para aqueles que aceitaram Jesus hoje. Você que aceitou Jesus hoje, coloca a mão no seu coração, e toda a igreja também pode colocar. E você vai fazer essa oração junto com o pastor Diogo, pela primeira vez na sua vida, decretando que o Senhor é o seu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, repita comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e verdadeiro e suficiente e único Salvador. Entra na minha vida, entra na minha casa, transforma a minha mente, renova os meus caminhos, me dê direção, me dê discernimento, me ajuda a escutar a tua voz, Pai. Hoje eu entrego aqui a minha vida no teu altar, que não seja mais eu, que não seja mais as minhas vontades, que eu siga apenas aquilo que o Senhor quer para mim. Senhor Jesus, eu entrego aqui neste altar cada vida, Pai, cada intenção, cada vontade, que o Senhor transborde o seu Espírito Santo em cada corpo aqui presente, Pai. Que nenhuma decisão que eles venham a tomar sejam baseada apenas na vontade, na força do braço ou na cabeça deles. Que todas as decisões aqui tomadas daqui para frente sejam baseadas na Tua palavra e na Tua vontade. Eu os abençoo na autoridade do nome de Jesus. Eu os renovo, restauro em nome de Jesus. E a igreja diz: então pode fazer festa, porque a Bíblia diz que uma alma restaurada tem festa no céu. Que os anjos fazem festa por uma alma salva, por uma alma restaurada. Aleluia.